distante, cai e morre, porque ficou sabendo que a arca foi tomada. A presença de Deus foi até o nome do filho de Tabor. Nome feio, que significa foi-se a glória de Deus. E ela morreu, porque o que ela ia ter mais? A glória de Deus foi agora. Os homens morreram. Ela não suportou. Mas, vemos aqui. E essa arca foi várias cidades, não vou citar todos os nomes, que fica muito longo, e chegou na casa de Abinadab. Quando chegou na casa de Abinadab, o Senhor iluminou eles para separar o rei, filho de Abinadab, para guardar a arca. E essa arca ficou ali um bom tempo. Só que aí Samuel julgou o povo de Israel. Olha, ele está na direção deles, com tudo que ele assistiu, com tudo que ele compartilhou. Ele tinha que estar intacto, igual o pastor. Passe o passado, terça-feira tem que estar intacto. Assim foi Samuel. Não importa o psicológico, não importa o sentimento, emocional, não importa. Eles tinham que estar ali. Aí ele julgou o povo de Israel, pediu para eles se humilharem, converterem o seu mau caminho e pediu para eles também fazer o quê? Voltar para o Senhor. Que eu orarei por vós. Ele ainda fez uma promessa. Exortou, corrigiu, julgou Israel, ainda pediu para eles, prometeu para eles, eu orarei por vós. Assim eles fizeram. Tiraram os deuses estranhos, todos os deuses de D minúsculos da minha parte, todos os deuses de D minúsculo, tirai-os do vosso meio. E assim fez. Quando o povo, os filisteus, ficou sabendo da novidade que estava acontecendo com Israel, levantou-se a guerra. Está vendo os filisteus? Aí quando o povo ficou sabendo que os filisteus estavam vindo, aí eles foram desnuar. Foi a parte que eu li, os 3 versos. Os filisteus levantaram para vir contra Israel. E Samuel clamou, e nós vemos aqui no verso 9. Então tomou Samuel o cordeiro, que ainda mamava, a sacrificar o inteiro, o holocausto ao Senhor, clamou Samuel, e Israel venceu. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que é importante que alguém que clame. Aquele povo converteu, se consertou, mas ele ainda confiou na oração de Samuel. E eles pediram para ele clamar. E o clamor tem muita importância. Nós vemos no Salmo 40 que o salmista diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória. Aí ele continuou mais. Tirou-me de um lado, horrível de outro, pôs os meus pés sobre uma rocha, pôs um cântico na minha boca, sinal que ele ouviu o clamor. É só isso. O Salmo 34, verso 6 também diz assim: e clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e livrou de todos os teus temores, todas as suas aflições, todas as suas dificuldades, e assim por diante. Salmos 121. Todos gostam de ler. Que o Senhor é nosso socorro, a nossa fortaleza, o Senhor é refúgio e tudo mais. Mas aqui nesse salmo, nós meditando bem, o salmista expressou quando ele estava fugindo de Saul. Esse salmo, ele estava fugindo de Saul, naquele desespero, naquele momento difícil. Também comentaram, os comentaristas comentam, que quando ele perdeu Samuel, Davi ficou sem uma pessoa do lado dele. Alguém terreno faltou para ajudar. Então ele expressou também esse salmo. E quando as pessoas ali naquela cidade que era alta, que tinha que passar por uns lugares difíceis, e se ouvir esse dominical, Deus, essa parte que eu vou falar aqui, que o salmista tinha que passar por um caminho e não tinha outro. E ali ele tinha que subir para a cidade era no alto. E havia ali salteadores, perigos, muitos males. E ele temeu, o salmista temeu, e ele
bem, porque eu entrei nesse salmo e eu dei ao Senhor e pedi misericórdia, pedi graça, porque sabemos. Outra passagem também, Êxodo 14:15. Ali nós vemos um clamor. Todos conhecem a passagem, não preciso falar da história. Mas teve um clamor ali que o Senhor perguntou assim: por que clamas a mim, Moisés? Aquele povo estava em aflição, aquele povo estava gritando, chamando a atenção de Deus, tanto que ele perguntou para Moisés: por que estava em aflição? Fugindo do exército do faraó, ele vai, descansa um pouquinho, pensou que ia respirar. Acamparam perto do Mar Vermelho. Acampar é instalar suas tendas. Acampar é pôr o seu cantinho do animal, teu cantinho ali, como se arruma uma casa quando se muda. Eles instalaram ali perto do Mar Vermelho. Quando eles pensam que não, lá vem o exército de Faraó. Aí o desespero tomou conta, aí vem os gritos, aí vem toda aquela aflição, aquele povo gritando, e o Senhor vai te perguntar: a prova está aí, que teve clamor. Porque clamas a mim, Moisés, manda o povo que marche. E aí o Senhor fez maravilha, porque o povo continuou clamando, mexeu com o coração de Deus. Mais uma passagem, mexeu com o coração de Deus, porque não ia ter mar para salvar ninguém, não. Se eles não mexessem com o coração de Deus, jamais o mar ia abrir. Abriu, porque o Senhor é Deus e comoveu aquele povo. Porque foi não é 10 pessoas que clamou, não. Foi muitas pessoas que clamou, gritou e pediu misericórdia e livramento, porque a aflição é grande. O mar na frente, o exército de Faraó vinha vindo. E aí, vamos para onde, Moisés? O que vamos fazer? E aonde deu a solução? Deus pediu que toque na água. E para compensar, fiquei meditando que a água não abriu. Já. Não. Dá a entender que isso era noite? No dia de manhã, o vento soprou e as águas foram abrir. E antes das águas abrir, à noite o Senhor pegou a coluna que ia na frente de Israel, colocou atrás, escuridão para Faraó, claridade para Israel. Olha o Deus que você fica chamando. É só clamar, o Senhor faz. Clama com convicção, aplica a fé e crê no Deus vivo. E ele fez essa maravilha. Depois que ele perguntou, ele fez tudo isso. Por que clamas a mim? Manda o povo que marcha. Mas ele fez tudo isso depois do clamor. Aleluia. Foi depois do clamor que ele fez tudo isso. Ele falou: toca na água. Mas a coluna, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor foi atrás do exército do povo de Israel, luz para Israel, escuridão para ele, para confundir e dar tempo do povo atravessar. Deus trabalha com estratégia e muito bem. Deus trabalha com estratégia e muito bem. O livramento que nós temos na sua, que o Senhor faz esquecer alguma coisa em casa, esquece o celular, esquece alguma coisa em casa, às vezes o livramento na rua. Deus trabalha com estratégia. Deus trabalha com estratégia para livrar o seu povo. E aí esse povo ficou lá. Quando eles viram que estava já dentro do mar, o Senhor veio mais. Esse maravilhoso, depois do clamor. Ele fez com que as rodas ficassem com dificuldade, atrasando a caminhada do festival. Foi resultado do quê? Do clamor. Foi resultado do clamor do povo. O povo clamou, pediu, e o Senhor atendeu. E o povo de Israel sempre foi assim. Virava as costas para Deus, de repente eles se arrependiam, ficava todo comovido, e o clamor morre no coração, e Deus abençoava. Eles pegou um jeito de clamar e o Senhor, de se arrepender e o Senhor atender. Sabiam que Deus ia responder. Eles conheciam Deus que recebeu. Mas de repente, por alguma coisa escorregava. Mas ali eu fiquei meditando, quando eles fizeram aquilo com a água, eu fiquei meditando como Deus tratou severamente e exigiu daquele povo. Mas sabemos que tinha Samuel. Eita vez. Como Samuel veio uma unção. Samuel veio uma unção tão grande que ele foi três cargos em uma só pessoa. Porque foi clamor de Ana em cima daquela vida. E depois ele foi clamar pelo povo de Israel. É bom nós termos obreiros na retaguarda, obreiros na igreja, que oram, intercedem para a igreja, para a nossa vida. E às vezes ele pensa assim: meu Deus, como vou conhecer? Só assim orando, meu Deus da graça. Mas não sabemos. No oculto tem muita gente orando, abençoando a igreja, nós estamos incluídos nessa vez. Alguém clamando por nós. E sabemos que Deus é grande, é fiel e poderoso em obras. E Ele vai abençoando o seu povo. Ele vai abençoando o seu povo. Um vem com
vocês que um dia eu clamei em casa, por uma pessoa em casa, que passou mal. A pessoa chegou, passou mal, meu filho. Ele foi para o quarto, ele foi para o banheiro, ele foi para o quarto, foi para o banheiro. Aí eu falei para ela assim, ele não está bem. Foi para o quarto, foi para o banheiro. Aí eu falei, vamos no médico? Ele falou, mãe, não posso ser medicado. O senhor não está marcado no meu coração. Mãe, não posso ser medicado. E eu fiquei observando. Quando ele caiu no sofá, e eu falei, é Deus e ele, meu Deus. Eu fui lá, procurei pulso. Procurei o pulso dele, procurei pulsação, não tinha mais. Não tinha mais pulsação. Eu falei, Jesus, ele não vai levantar desse sofá. Olhei, o que me restou não foi gritar vizinho, não foi gritar meu esposo, nem minha nora, não. Eu gritei Jesus e expulsei o espírito da morte. Dentro da minha casa, eu repreendi, espírito da morte, sai de Jesus. Eu clamei, o que me restou? É isso que nós temos que impor na nossa vida. A hora do aperto, quem você vai clamar? Pastor está viajando, está na reunião. Quem vamos clamar? Quem? É o Deus de Josué, de Moisés. Esses aqui, de Davi, a passagem não é de frente. Irmãos, o que você faz? Não responda. Se você subir uma rua dessa casa, é um bairro nobre da cidade, e não tem um carro na rua, ninguém abriu o portão, nem entrando e saindo, não tem uma área, e escapa um pitbull. Para e pensa. Você vai subir uma rua daqui, ninguém abre, não tem uma área para você subir entrando nele. O que vamos fazer? Isso nós corremos esse risco todo dia. Quem anda com a rua? Quando eu vou dar uma caminhadinha de manhã, o que eu faço? Eu oro, eu não lembro de pitbull, faz isso com 4 minutos, cachorro, eu tenho medo de cachorro. Eu oro, não sai da nossa vida sem ler um salmo, sem orar, porque eu tenho medo. Ainda mais essa raça perigosa. Irmãos, eu estou falando do clamor. Nessa hora difícil, você tem que ter autoridade, ousadia, conexão com Deus, para orar com muita fé e coração humilde, viu? Pois Deus não é parede, não, é coração humilde. Aí o Senhor responde para o mal. Deus detém a força do cachorro. Ele não tem você. Glória a Deus. Se clamar com fé, esse Deus que respondeu aqui toda essa passagem que eu falei, ele vai deter o cachorro. Ele vai parar esperando. Nós temos fé para isso? Nós vamos ter isso. Outra episódio que eu vou contar rapidinho. Eu estive numa rua da cidade, vi uma pessoa discutindo nesse. Um mais ou menos igual um Haroldo, fisicamente falando, e outro, desculpa você, menor igual eu não sou. Dois discutindo. Eu estava no meio do quarteirão. Aí ele falou assim: se acontecer uma coisa, vai falar no que eu vi. Se acontecer alguma coisa, eu te mato. E deu um empurrão no braço dele, no ombro dele. O pequeno balançou. Ai, Jesus. Ele falou: peraí, era uma esquina. Peraí, ele virou a esquina. Eu estava no meio do quarteirão, não tinha problema. Se eu voltasse, era mais longe. Ele falou: Jesus, travessei a rua e fui clamando. Quando ele falou, o que deu? Sabe o que me deu? Ele foi no carro pela arma. Ele falou: peraí, ele virou a esquina, ele não viu o carro. Ele virou. Quando ele virou, eu atravessei a rua. O outro foi na garagem, ele veio enfiando a mão na roupa. Com arma. Até que um virou a esquina do carro, o outro foi em casa. O maior. E veio pôr a arma assim na roupa, e eu lá na esquina clamei: Jesus, vamos usar ele, vamos trocar tiro aqui, Jesus, guarda. E fui clamando. Aí clamando, irmão, no meio da rua, o carro cantou pneu e atravessou assim. Ele não desceu do carro, eu não deixo pegar a arma e vir na conta do outro. Isso, irmão, tem que estar em conexão com Deus, porque Deus é o livramento quando nós clamamos. Essa é uma experiência que eu tenho prova viva. E vou contar um testemunho agora para concluir dessa vez aqui. É clamor também que eu vou falar. Aleluia. Josias, antes dos 22 anos, foi atingido por descarga de um raio. Eu era adolescente, meu irmão Sônia saudosa. No momento dessa aflição, né, que eu vou falar que foi luta, foi uma aflição muito grande. Nós morávamos na fazenda. Esse raio caiu na sede e veio pela rede. E dizem, não sei se os irmãos já ouviram, que ele sai e descarrega na primeira tomada aberta, desocupado. E aconteceu com ele que ele foi pegar água na geladeira. Por infelicidade, a geladeira estava sem lâmpada.
A minha mãe tinha um vestido de tirinha que era modelo. Irmãos, compra seu tecido e faz um vestido de tirinhas, assim, ó, 4 dedos de largura. Tudo de tirinha, era modelo na época. As mais não nem sabem o que falou. Era tudo de tirinha. Um dia vai voltar essa moda. Aí, minha mãe rasgou, descosturou, tirinha por tirinha, clamando por essa vida aí. Não era convertido. Ele não era convertido. E aí, nós subíamos 3 degraus, 3 degraus para passar para a cozinha. Nós subíamos assim, ó, correndo, nem só me nós subíamos, e era só grito. Era só grito. E eu não sabia, não ia socorrer jamais. Eu não sabia o segredo. Quem não sabe está sabendo agora. Tem que desenrolar a língua. Porque a pessoa que é cometida nesse cara do raio, enrola a língua e mostra focar na sua própria língua. Ele sabia. Ele gritou: Pai, desenrola a minha língua. Eu não sabia, não. Meu pai na hora. E aí ele gritou. Aí aquele desespero, resumiu todo mundo gritando, foi batizado no Espírito Santo, a saudosa minha irmã, foi batizado no Espírito Santo nesse momento de aflição, tudo gritando: Jesus, não tinha outro nome. Deus de Jesus, Deus de Jesus. Isso durou 20 minutos a 40 minutos. Não foi coisa de 5 minutos. Esse problema, essa dificuldade, não foi assim. A aflição tão grande. E meu pai não tinha nem clamado, meu pai falou tanto com ele. Ele mordeu tanto a mão do meu pai, que trava, a boca trava na descarga do ar. A boca trava, e meu pai machucou toda a mão. O que ele fez? Fizemos assim para ajudar na época. Pegou o cabo do garfo, enfiando a boca, pegou desespero, irmão. Pegava o cabo do garfo para tirar, puxar o poder. Aí, a minha mãe deu um prato mais forte. Esse que marcou, eu lembro até hoje, Marcelo. Jesus! Não deixe meu filho morrer sem salvação. Esse foi o grito da minha mãe. Josias aceitou. E o mais bonito que Deus fez. Porque Deus tinha plano dele trabalhar na assistência. Deus tinha plano dele dirigir caminhonete para nós, que tinha 5 irmãos e mulher. Deus tinha plano e as orações da minha mãe estavam presentes com Deus. Josias aceitou. E o mais importante, durante a semana nós ficamos sabendo. Uma taxinha no pé do sapato dele segurou ele no chão. Porque a descarga veio e a terra segurava por causa da taxinha. Mais um segredo que a gente não sabe. Segurou. Aí durante a semana o patrão veio, os vizinhos não veio ninguém, porque a chuva não parou. Nós dentro de casa, chuva. E aí esse desespero tal. Aí os vizinhos ficou sabendo outro dia. Aí uns que não sabem da aflição que a mãe foi, falou assim: se você estivesse aqui no chão e voltava, mas o milagre foi maior, porque ele sentou. Ficava no chão. Ele só sentou e ficou em pé. E outro segredo: quem vai socorrer? Se tiver taxinha também, pega esse cara. Mais um segredo, muitas experiências. E esse moço aqui, ó, 21 anos, e quando fez 22, ele fez uma proteção de graça. Ele tinha 21 anos, que ele essa data. Ele tinha 21 anos. Aí, o Josias sentou, meu pai com algo para ele chegar. Ele é faxina. Era o milagre de Deus, ele sabe de algo. Eu não sei qual é o significado, eu sei que não sabia. Meu pai com algo para ele chegar. Sinal de vida, não sei se. Resumindo, ele empurrou algo assim, não quis. Aí levantou, passou um pouco o efeito do choque. Aí ele foi tirar o calçado. Ele deu uma surpresa muito ruim. Tamanho de uma moeda de R$1 derreteu a pele no lugar da caixinha. Tamanho de uma moeda de R$1. Mas o segredo do clamor da minha mãe ali foi prever a salvação dele, para Deus preparar, chamar e ele fazer a obra de Deus. E não foi levantado do chão. Deus cortou o choque, não estou entendendo? Ele não foi levantado do chão. Deus cortou o choque, a descarga. O clamor da minha mãe foi tão forte, com tanta fé, depois de ter descosturado todo o vestido, em desespero, chupinho desse na escada. Se tivesse celular, nós tínhamos que ter gravado, né? Mas, irmãos, resultado de um clamor. Olha a importância de clamarmos a Deus. Aleluia! Não é verdade? As
E ela vinha com a menina. E ela não falava, ai meu Deus, o que eu faço? Achava que estava dando Marta. E eu falei, Jesus, o que eu faço aqui? Por todo lado eu via livro espírita. Jesus, me dá sabedoria, né? Pensando, me dá sabedoria. Que jeito que eu oro, Jesus? O que eu falo? Jesus, que desespero. Quando eu falei assim, Jesus, como que eu faço? A menina virou o olho, a boca ficou roxa, olho roxo, os pezinhos virou para trás. A menina tinha 3 anos, branquinha, igual esses meninos dos Estados Unidos. Eu fiquei em choque, eu olhei assim, Jesus, o que eu faço? Tudo em pensamento. E ela gritando na Marta, não parava, estourou fé nenhuma. Aí eu estava na cabeça dele e falei, Jesus! Já não sei que intensidade que eu tenho na cara dela. A menina voltou, esticou, endireitou o pé e foi pedir um macarrão para a mãe. Eu só gritei Jesus, irmão. Eu só gritei Jesus. A intensidade e o tamanho da fé que você aplica ali, Deus responde rápido. Deus responde rápido. Olha que os filisteus foram engolidos, irmão, pela terra por uma trovoada de Deus. Aleluia. Olha que bom. Se ele quiser afundar o navio, se ele quiser afundar todos esses navios que viajam, esses irmãos transatlânticos, ele afunda, mas ele é tão poderoso que ele segura. Ele vai segurando, porque ele é poderoso. Aleluia. Outra vez eu estava vindo de volta, ele falava um clamor novamente, de um clamor. Nós já vimos um de viagem, umas áreas na frente com o motorista, e eu costumo levar uma almofada. Descansar. Quando tinha 15 minutos já que estava voltando de viagem, pista simples, eu encostei a minha cabeça, encostei não, ajeitei. Quando eu ajeitei, falou assim na minha mente, olha para frente. Eu tentei acreditar, olha para frente, para cima, mas só é pensamento, não falei nada. Eu fiz igual criança, sabe quando segura no banco assim? O passageiro de trás, segura no banco atrás assim, e fica olhando no meio, igual criança faz no carro. Eu fiz dessa forma. Irmãos, daqui, naquela parede, assim, naquela esquina, eu vi um carro ultrapassando uma Kombi. Estrada simples. Eu vi um carro. Por isso que o senhor faz assim, olha para frente. Deus estava vendo aquilo ultrapassando, não era errado. Que não era hora. E eu vi. O motorista achou que ia entrar, mas eu vi que não tinha estrada, não tinha estrada. Eu fiquei olhando. Ele viu que não dava tempo mais, que a Kombi acelerou, ele não dava tempo dele entrar. Era nós os primeiros, o carro dele pegar. Ele fez o quê? Ele foi. Quando ele jogou para a mureta de concreto, ele puxou para a mureta, eu creio que ele viu que não dava tempo, ele puxou, mas ele puxou muito, bateu na mureta, o para-choque ergueu e ele veio. Ele bateu, pegou a pressão e voltou. Quando eu vi o para-choque assim, você imagina que ele lutei. Se eu tivesse mudado de cima, eu tinha dormido, porque eu estava cansado. Deus não deixou ele encostar na almofada, como Deus trabalha nos detalhes, ele tem estratégia. Olha para frente, olha para frente. Não, eu só fiz assim, ó. Jesus! Até hoje eu não vi motorista. Ele não assustou, não perdeu o volante e foi em frente e passou. Quando eu falei, Jesus, ele foi na muleta de novo e grudou. Não voltou. Ele não voltou. E tinha um cheio de carro para trás, foi passando. Uns parou para prestar socorro e eu olhei, curiosidade, todo mundo olha, eu olhei para trás, o que estava acontecendo? O Berg abriu aquela fumacinha branca assim. Um carrão, um carrão chique de médico, prata, cheio de carrão. Irmãos, vinha de frente, jamais o senhor estaria aqui se eu não gritasse Jesus. Eu gritei Jesus na hora da força. Até hoje eu não vi motorista. Eu quero perguntar se ele assustou, porque ele não perdeu o jeitinho que ele estava, ele foi. Mas eu gritei na orelha do motorista, se preocupou. Jesus! E ele deu o livramento. Há 2 anos atrás, não está, só também. Mas Deus é fiel e respondeu a sua hora. Agradece, irmão, se alguém está clamando por você. Clame